No dia de hoje, dia 2 de novembro, as pessoas comemoram finados, né? O dia em que as pessoas visitam os sepulcros, os túmulos, né? E acaba tendo esse reviver do luto, né? Da saudade de quem se foi, enfim. Se você não conhece o meu testemunho, você não vai entender o que eu vou falar daqui pra frente. Você não vai entender a autoridade que eu tenho no que eu vou dizer. Então você precisa voltar e assistir meu testemunho. E eu espero que ele edifique a sua vida, como ele tem edificado a minha. Mas o que eu quero compartilhar aqui na rede e ficar registrado aqui, né, sendo sal na terra, luz para o mundo, é que o luto, hoje existe uma síndrome, uma doença psiquiátrica, uma doença emocional, se chama síndrome do luto prolongado. Existem pessoas que não conseguem sair desse lugar, desse momento. E com a autoridade do que eu estou te dizendo, do que eu vivi, eu vim te dizer uma coisa para você refletir e avaliar. Esse lugar de luto é um lugar que dói muito. É o fundo do poço. Eu estive lá. E você tem que decidir sair desse lugar, senão você vai ficar lá. E nesse lugar do luto, da dor, do choro, da lágrima, o fundo do poço, ele é uma prisão para você. E você precisa entender o que tem te aprisionado nesse lugar. Existem dois carcereiros na prisão do luto. Um deles se chama culpa e o outro se chama remorso. É muito mais difícil para você sair desse lugar quando esses carcereiros te prendem lá dentro. Então, é interessante você começar a avaliar e refletir sobre essas duas coisas, a culpa e o remorso. Até onde realmente existe culpa e até onde você realmente fez o que você poderia ter feito. E você precisa decidir: eu vou sair desse lugar. Eu não vou passar o resto da minha vida, porque eu estou viva, eu estou aqui. Eu não vou passar o resto da minha vida lamentando o que se foi. E eu vou começar a celebrar o que eu ainda tenho. E isso vem de encontro a mães, pais, que enterram um filho fisicamente e os outros também. Mas os outros estão vivos, mas a mãe enterrou todo mundo. Porque a mãe, ela deixou de viver, ou o pai deixou de viver, porque aquele filho partiu e foi embora. Mas e os que ficaram? E isso vai gerando feridas nos que ficaram. Porque você celebra, honra mais quem foi do que quem ficou. Você precisa ter consciência de que o que foi, você fez o que você poderia ter feito, ou você não fez tudo o que você poderia ter feito, e você se culpa e sente um remorso por isso. Mas e os que estão aqui agora? Se você não parar, interromper esse ciclo e começar a trabalhar a favor de si, em não ter mais culpa e remorso pelos que ainda estão aqui, você vai viver num ciclo sem fim, uma bola de neve. Por quê? Você fica presa no que foi, os que ficaram vão um dia, e se eles forem antes de você, você vai se culpar, porque enquanto ele estava aqui, você não valorizava, porque você valorizava mais o que tinha ido. E aquilo vai gerando um ciclo sem fim de culpa e de remorso, e você nunca vai sair realmente desse lugar. Tem também as pessoas que gostam, é forte falar isso, quem gosta de ficar no fundo do poço? Eu acho que tem gente que gosta de ficar lá.
você precisa sair desse lugar. Porque eu estive lá e eu sei que esse lugar dói muito. E chegou um dia que, depois que tudo que o Senhor me respondeu, eu decidi, eu e meu esposo, falei, querido, a gente precisa decidir uma coisa, vamos sair desse lugar. Então a gente começou a subir as escadas que nos tiravam desse poço profundo, que eu achei que eu nunca ia conseguir. Mas existe uma escada, o nome dessa escada é Jesus, e ela me tirou de lá. E eu comecei a ver agora, de fora do poço, que existe um plano novo para mim. Existe uma nova jornada. Existem bênçãos que lá do fundo eu não enxergava. E quando eu saí, que eu olhei para trás, que eu olhei lá para baixo, eu vi as pessoas que ainda estão lá. E aí eu entendi que existem as pessoas que passam por lá, que sobem a escada e que vivem o novo plano do Senhor. E existem as pessoas que passam por lá, não querem subir a escada, montam uma tenda, constroem uma casa e ficam morando no fundo do poço. E além dela não subir a escada, essa pessoa ainda não quer que você suba a escada. Essa pessoa é aquela que não consegue entender ou não quer entender porque ela não quer sair de lá. E você tem que entender uma coisa. Independente de quem ficou para trás, você tem que decidir se você vai ficar também ou não. Se você vai continuar no fundo do poço ou se você vai sair. Enquanto você estiver lá no fundo, você não consegue ver, você não consegue viver o novo que Deus tem para você. Porque a dor não deixa. Você está sangrando, a sua ferida está sempre inflamada. Então você começa a entender que você precisa sair. Aí você sobe as escadas, que é confiar no que o Senhor faz e no que Ele faz melhor que nós. Buscar pessoas que te ajudam a sair desse lugar, buscar ferramentas que a medicina tem para você sair desse lugar, terapias, medicamentos. Quando você decidir sair desse lugar, o que vai acontecer? Os que ficaram lá no fundo vão começar a jogar pedras em você. Porque você saiu. E ela queria que você ficasse lá, junto com ela. E você tem que entender que essa pessoa que está jogando pedra em você, pode ser, vou exemplificar. Sabe quando, às vezes, um familiar, um pai, uma mãe, né, parte, e aí vocês são 3 irmãos. Um irmão conhece a escada e sai do fundo do poço, e os outros 2 não querem sair de lá, e não entendem, e não aprovam, e não conseguem ver o irmão que saiu. Então, fica assim, mas a mãe morreu, o pai morreu, e você tá bem? Sim. Eu tô bem, porque a ordem natural das coisas é essa. Não é porque a minha mãe, ou o meu pai, ou um ente muito querido partiu, que eu preciso partir junto com ele. Concorda? Lá, nos tempos antigos, na cultura egípcia, existia uma crença de que você tinha que enterrar o servo junto com os faraós, para que do lado de lá ele tivesse servos para servi-lo. Imagina isso, você ser enterrado vivo para morrer junto. Parece um absurdo, né? Mas você sabe que é isso que tem muita gente fazendo por aí? Se enterrando, sem ver, sem entender que ela tem a chance, a possibilidade, que existe um mundo fora desse lugar. Então, nesse dia em que muitas pessoas sofrem, sentem muita dor,
porque relembro dos queridos que já partiram, eu quero te propor uma coisa. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar de uma coisa, de um momento da vida em que todos vamos passar e que a gente já nasce sabendo que vai partir? Por que a gente tem tanta dificuldade em falar sobre o luto, sobre os que se foram? Por que a gente não consegue entender que o plano de Deus é que a gente viva bem aqui, mas que a gente volta para casa? Por que a gente tem tanta dificuldade, tanta dor quando um ente querido parte, se o melhor lugar para se estar é lá? Entende? Como que a gente quer que essa pessoa fique? Sabe? A gente fica se doendo e se matando dia após dia, querendo que essa pessoa ficasse. E a gente fica lutando com Deus, porque Deus fez isso. Mas não foi Deus que fez, é uma coisa que a gente nasce sabendo. Quando eu me fiz essa pergunta em relação à nossa filha, Deus me respondeu. Ele disse: não existe morte para os que caminham comigo. E isso é muito real. Eu não perdi ninguém, porque ninguém é de ninguém. Somos todos do Senhor. A Bíblia diz que Ele nos comprou e por alto preço. Por que eu me sinto em prejuízo? Por que eu caminho andando dizendo eu perdi, eu perdi, eu perdi? Não espere Deus te mostrar que você não perdeu nada. Porque se ainda hoje Ele quiser a sua vida, você não tem o que fazer. Porque nem a sua vida é sua. Entende? Nem o que nós temos de mais valioso, que é a nossa vida, de fato, é nossa. Eu venho aqui tentar, de alguma forma, compartilhar com você que esse momento é muito doloroso, sim. E é por isso que você tem que decidir sair desse lugar. Não fica aí. Dói. É morte. Celebre os que estão vivos. Perceba como desde o início a jogada do diabo é fazer com que a gente foque no que a gente não tem e desfoque de tudo que a gente já tem. Veja como é uma armadilha para que você interrompa, para que você paralise a sua vida. Quando você foca naquilo que você não tem, na bênção que o Senhor não te deu, no que você acha que foi ruim, e você desfoca de todos os outros bens e bênçãos que você já teve. Porque se até hoje você chegou aqui, é porque você tem sido abençoado com dias, novas chances de fazer diferente. Esse terreno da internet é um terreno muito difícil de postar e de compartilhar uma coisa como eu estou fazendo agora. Porque as pessoas, elas entendem de acordo com as feridas que tem dentro delas. Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Porque se isso te machuca tanto, é porque você não consegue entender e conhecer o que te levou a continuar sendo machucado. Não sei se eu estou sendo clara. Por que dói tanto? Porque você sente culpa, porque você sente remorso. E como fazer para curar essas feridas dentro de você, para que você caminhe para frente e para que você não faça isso com os que estão vivos hoje. Então, vamos trabalhar para que nós não tenhamos culpa e nem remorso quando os que estão aqui agora partirem. É uma ordem natural das coisas. É uma lei para todos. Deus dá de forma igual, todos os dias. Tempo para mim e para você. Só existe uma diferença. Como eu uso esse tempo e como você utiliza o seu tempo.
E quanto mais você investir o seu tempo em coisas erradas, em coisas em que não te edificam, coisas que não te trazem conhecimento, coisas que você não busca a fonte, a origem, coisas que você ouviu falar, quanto mais você acreditar no que te dizem, mais você está jogando fora o seu tempo. Começa a buscar a fonte das coisas, a origem do que você acredita, a origem do que te consola. Eu vim aqui para te dizer que existe um Deus que carrega a gente no colo, que coloca a gente no ombro e diz: vamos lutar junto. Você no ombro de Deus e Ele lutando por você. Isso é real. E se você tem desejo de conhecer esse lugar, eu estou disposta. Iniciei um grupo de estudos bíblicos para que você possa entender como eu consegui sair, como eu consegui viver e como eu consigo estar aqui agora, do lado de fora do poço, jogando a escada para você sair daí. Eu estou disposta, existe um grupo em que estudamos sobre isso, em que muitas revelações são dadas, e esse grupo é baseado nesse livro, o livro mais vendido de todo o mundo, e o único livro que é proibido em alguns lugares. Sabe por quê? Porque enquanto Satanás conhecer ele melhor do que você, você continua sendo escravo dele. Você só consegue ser liberta das armas do inimigo quando você decide conhecer a verdade. E essa verdade nos liberta. É isso que quer dizer aquele versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, você está disposta a conhecer essa verdade? Ou você vai continuar aí no fundo desse poço? Sai daí. Existe um lugar muito bom te esperando, lá em cima, do lado de fora. Olha para cima, porque o seu socorro vem do alto. Vem do Senhor, do Altíssimo, que é poderoso o suficiente para te tirar e te curar de tudo isso que você está passando hoje. Vem comigo, vamos conhecer esse Deus bondoso e misericordioso que te ama e que deseja se relacionar com você.